Qual era o aspecto que ela deveria ter? Devia ter um aspecto, mas não é esse aspecto que ela tem. Aqui vêm as camadas da coluna geológica e é uma camada plana no topo de cada uma, sempre. E cada uma delas, em tempos, terá sido o topo. Quando as outras não existiam, aquela era o topo. Em algumas áreas há uma camada de rocha que falta. O que é um grande problema para a ciência, porque eles atribuem uma data a cada camada de rocha. Portanto, no Grand Canyon temos um conjunto de camadas que faltam. Aqui temos cerca de 100 milhões de anos que faltam. Ali temos 30 milhões de anos que faltam. Eles dizem que a camada esteve lá em tempos. Porque eles sabem quanto tempo é que passou ali. Mas então onde é que ela está? Dizem que ela teve um processo de erosão nesta área e a próxima camada apareceu e, portanto, não conseguimos encontrar esta camada intermédia. Como é que isso pode ter acontecido? Porque ela está presente noutras áreas. Vamos ver em mais detalhe. Vejamos estas camadas. Se houve um processo de erosão, teria de ser como este exemplo. E se pusermos algumas camadas por cima, devia ter este aspecto. Mas não é isto que nós vemos. O aspecto é o de baixo. Veem esta camada amarela? Isto representa tempo. Vamos dizer 30 milhões de anos. E depois no Grand Canyon não está lá. Mas tem de ter estado lá porque senão faltam 30 milhões de anos. Dizem que houve um processo de erosão naquela área e a camada seguinte, a vermelha, apareceu em cima. Mas não há qualquer evidência de erosão aqui. Esta é a explicação científica. Deixem-me dar-vos outra explicação. Eu tenho 3 montes de lama, 2 grandes e um pequeno. Eu pego no grande e despejo ao longo da sala. E chega lá até atrás. Pego no saco pequeno e faço o mesmo, despejo ao longo da sala. E só chega aqui ao segundo ou terceiro banco. Pego no grande e volto a despejar por toda a sala. E volto a chegar até ao fundo da sala. Deixo secar tudo isto e depois faço um corte aqui na frente. Quantas camadas? 3 camadas. Faço um corte lá atrás. Quantas camadas? 2 camadas. Muito bem. E portanto, houve 30 milhões de anos de erosão que tiraram a camada lá da parte de trás. É por isso que não está lá a camada. E desapareceu sem deixar vestígios. Esta é uma possibilidade. A outra possibilidade, eu não tinha suficiente lama para cobrir tudo. Qual é mais lógica? Mas o problema com esta explicação é que não temos... Não pode fazer nada que não dure milhões e milhões de anos. Não interessa se é lógico ou não, nós não queremos essa explicação. Estão a ver como é que as coisas acontecem? Vamos avançar. Estas são depósitos de carvão, são perfeitamente planos. Portanto, tudo é plano. Em 1929 houve um tremor de terra e houve uns fluxos de lama no oceano, nos Estados Unidos. Este é o aspecto de um fluxo de lama debaixo de água. Vejam um tremor de terra e a lama está a avançar. Está a fluir. Vejam que ela vai se depositar nos vales e passa por cima dos cumos. Estabiliza-se e faz uma bonita camada de lama. O que é que acontece se eu puser outra camada de lama por cima dela? Vai-se misturar tudo e, portanto, vou ter só uma massa misturada. Vamos ver o que é que acontece. Temos outro tremor de terra. Lá vem a lama. É a lama fluindo por cima de lama. Vai depositar-se e verão que os vales ficaram ainda mais cheios de lama. Será que está tudo misturado? Não, temos camadas separadas e lá vem mais uma. Vejam esta, está a ter aqui uma rotação no sentido dos ponteiros do relógio. Será que é possível fazer como se fosse uma bola de gelado e dar a volta para o outro lado? Aí vem a próxima camada. Os vales estão a ficar cada vez mais cheios e mantém a sua separação. Isto é realmente o aspecto da coluna geológica, com curvas na parte de baixo e plano no topo. Vamos pôr mais uma camada, só para nos divertirmos. Peço desculpa que isto demore milhões de anos, mas é o que é preciso para isto acontecer. Se vermos isto agora, o contacto entre as camadas como é? É plano, porque nunca foi superfície da Terra, foi lama sobre lama. E também não demorou milhões de anos a acontecer. E se virem com detalhe, vão ver que há ali umas pequenas misturas nas zonas de interseção. Porque os elementos mais pesados depositam-se primeiro. Todas estas camadas foram, de facto, fluxos de lama. Esta é na Nova Zelândia. Vejam que o material mais pesado, mais granulado, está no fundo. Depois fica cada vez mais fino à medida que se sobe. E depois começa outra camada, outra vez com o material granulado na parte de baixo. Isto poderia ter demorado milhões de anos a formar-se? Sim ou não? Impossível.
Esta é realmente interessante. A rocha de baixo tem milhões de anos mais do que a rocha de cima. Portanto, esta teria sido rocha sólida quando a rocha de cima se formou. Mas vejam como esta está entrelaçada com a de baixo. Como é que isto foi possível? Teve de ser lama sobre lama para fazer este tipo de redemoinhos para acontecer isto. Estes são os Alpes, vocês não vivem muito longe. Porquê é que os Alpes têm este aspecto enrugado? Porque em tempos eles foram camadas planas, cada uma milhões de anos mais antiga do que a seguinte. E, portanto, como é que eles se dobraram? Ou como é que quase toda a montanha se dobrou para baixo? Isto é em África. O que diz a ciência? Bom, é porque estas camadas tinham de ser moles. Portanto, tinham de estar muito próximo do fundo da Terra, perto do magma, do calor. Tornaram-se líquidas e depois foram levantadas e dobradas. Mas isto são sedimentos. Portanto, nunca foram quentes. Portanto, só pode ter sido lama. Mas se foi lama, o que é que acontece? Então não são precisos milhões de anos. Este é o dilema. Se vemos os canyons, os desfiladeiros do mundo, está em forma de V, é um desfiladeiro em forma de V. Este é um canyon na África. Este é o do Orange River, também tem um formato em V. Este é no Colorado, também tem uma forma de V. Quando é forma de V, quer dizer que aconteceu rápido. Porque senão começa a haver desmoronamentos num lado e depositados no outro lado. Não ficam V. E isto é publicado pelos geologistas nos jornais de geologia. O que é que são estes dois montes? Onde é que está o material que devia estar ali no meio? Desapareceu por efeito da erosão. E porquê é que estes dois não foram erodidos como o resto? Porquê é que eles se aguentam por ali? Só grandes quantidades de água é que podem fazer algo deste tipo. Temos água a passar por ali e antes de conseguir erodir tudo, a água parou de fluir. Aqui temos um pesadelo. Temos uma montanha. Onde é que ela tem erosão? Normalmente no topo, não é? Deixem-me contar-vos uma história sobre os Himalaias. São muito altos os Himalaias e estão a ter processos de erosão a uma velocidade muito alta. Estão a ter erosão de 2 metros em cada 1000 anos que passam. Portanto, em alguns milhares de anos eles vão desaparecer. Desaparecem completamente. Mas eles ainda lá estão e são muito altos. Como é que a ciência explica isto? Eles dizem que a montanha está constantemente a ser levantada pelos movimentos tectónicos. E apesar de eles estar a tirar material constantemente no topo, eles são muito altos porque estão a ser levantados constantemente. Pergunta, se é assim, porquê é que as camadas mais jovens estão lá no topo? Posso limpá-las? Levantar a montanha? E continuar a tê-las lá em cima? Não é possível. Portanto, isto é um pesadelo. Vejam outro pesadelo. Esta montanha não está a ter erosão no topo, está a ter erosão na parte de baixo. Não se vê muito bem, mas a montanha está apoiada em pilares. Vê-se ali um buraco. Deixem-me fazer um zoom. Toda a montanha está apoiada num conjunto de pilares. Não há aqui nenhum rio. Teve erosão no topo, teve erosão cá em baixo. Isto faz algum sentido? Não, a não ser que tenha havido água a fluir muito rapidamente, que tinha grande profundidade, mas tornou-se rapidamente pouco profunda. E, portanto, criou estes grandes vales, e esta água a fluir muito rapidamente começou a escavar as montanhas, e enquanto havia lama, e antes de tudo ter colapsado, a água parou. E aparece este tipo de estruturas. Eles vão dizer-vos que isto não é possível. Porque demora milhões de anos a formar rochas. Portanto, esta montanha não poderia estar ali no meio da lama durante milhões de anos sem colapsar. Vejam aqui uma garrafa. E aqui temos um pote de cerâmica. E vem de um naufrágio de um navio que ocorreu em 1852. E elas estão incrustadas em rocha sólida. Temos duas alternativas. Ou a garrafa tem milhões de anos, ou então é a rocha que não tem milhões de anos. Vocês escolhem. Vejam um sino, também de um barco. Também está incrustado em rocha sólida. Mesma escolha. Este sino tem de ter milhões de anos de idade. Quem é que já esteve numa gruta? Vocês têm Fátima, que não está muito longe. Vejam uma estalagmite. Estalagmites, estas vêm do chão? Sim, sorry. Demoram milhões de anos a crescer. Bom, esta aqui cresceu em poucos meses. E esta gruta, que vocês veem aqui, é uma mina. E estão ali os mineiros. Foi abandonada em 1932. E todas estas estalactites ou foram formadas desde 1932, ou esta mina tem mesmo milhões e milhões de anos. Escolham.
Aqui um pedaço de malaquite forma-se como as estalactites. Encontra-se no Zaire. É uma pedra semi-preciosa, tem bastante valor. E claro, demora milhões de anos a ser formada. Eu tenho um negociante de pedras preciosas, que é meu amigo. Ele compra e vende este tipo de pedras. E venderam algumas pedras aos Estados Unidos. Esta pedra aqui custa mais ou menos $26.000. Mas infelizmente, enquanto estava na viagem, ela quebrou-se. E quando ela foi